Saber Direito desta semana é sobre reforma trabalhista. O curso fala sobre direito intertemporal, grupo econômico, terceirização, sobressalários e dano extrapatrimonial. As aulas são com a professora e desembargadora do TRT do Rio de Janeiro, Vólia Bonfim Cassar. Olá, sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. O curso é sobre a reforma trabalhista. E nós vamos abordar diversos pontos específicos da reforma. Vamos falar do direito intertemporal, do grupo econômico, da terceirização, que é um ponto extremamente polêmico, apesar de já ter sido modificado pouco antes da reforma. Vamos falar das parcelas salariais e não salariais modificadas e do dano extrapatrimonial. Sobre a reforma trabalhista, eu tenho um livro a recomendar, que é o livro do Homero Batista, Comentários à Reforma Trabalhista, que é um livro que aborda do primeiro ao último artigo modificado na reforma trabalhista. Bom, vamos falar na aula de hoje especificadamente sobre o artigo 457 da CLT, isto é, sobre as parcelas salariais e não salariais. Para a gente compreender um pouco, vamos ver como era antes da reforma e o que mudou depois da reforma. É bom lembrar que a reforma trabalhista veio através da Lei 13.467 de 2017 e entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Antes de novembro de 2017, a lei dizia o seguinte no parágrafo 1º do artigo 457. Integram o salário, as gratificações ajustadas, as percentagens, os abonos e as comissões. A expressão que nós vamos nos aprofundar agora é a expressão gratificações ajustadas, que era a nomenclatura dada na redação anterior do parágrafo 1º do artigo 457 da CLT. Bom, essa foi a primeira grande modificação. Com a reforma trabalhista, isso é, a partir do dia 11 de novembro de 2017, desaparece a expressão gratificação ajustada, desaparece a expressão percentagem e abono do parágrafo 1º e passa a constar gratificação legal. Agora, a partir da reforma, integra o salário, isto é, tem natureza salarial, as gratificações legais. E a sua pergunta é, mas professora, qual é a gratificação prevista em lei? Porque gratificação não é algo que pretende agradar, incentivar, estimular. Gratificação não é algo espontâneo. Quem é obrigado a agradar alguém? De fato, a regra é que gratificação é parcela espontânea, isso é, parcela criada pelo próprio empregador no contrato, pela concessão habitual, isso é, concessão tácita, ou na norma coletiva. Mas nós temos uma gratificação legal, imposta por lei. Sabe qual é? É a gratificação de Natal, também chamada por muitos de 13º salário. Gratificação natalina, trezeno, como vocês quiserem. De fato, o 13º salário é uma gratificação hoje, inclusive ratificada, isso é, mantida na Constituição, e ela mantém sua natureza salarial. Qual é a primeira dúvida? Bom, o parágrafo 1º se silenciou sobre a natureza jurídica das demais gratificações. Quais são as outras gratificações? Anuênio, quinquênio,
gratificação de produtividade, gratificação de função, gratificação de quebra de caixa, gratificação de representação, isso é, qualquer gratificação que não seja a gratificação de Natal, que é aquela prevista em lei, é criada pelo próprio empregador, por norma interna do empregador ou por norma coletiva. Estas não estão mais previstas no parágrafo 1º do artigo 457. Pois bem, e as percentagens? Sumiram. Estava na redação anterior e não estão mais na redação atual do artigo 457, parágrafo 1º. Não tem mais natureza salarial? Resposta: percentagem é sinônimo de comissão. O que é a comissão? Comissão é um percentual sobre a minha produção ou a produção da equipe ou sobre o negócio realizado. Então, fez muito bem o legislador em suprimir a palavra percentagem, mas manter a palavra comissões. As comissões continuam tendo natureza salarial. Isso é, você, empregado, pode ser um empregado que recebe salário fixo, exemplo, R$3.000 por mês, ou você pode receber apenas 5% sobre a sua venda ou a venda da sua equipe. Você é um comissionista. Pois bem, então o parágrafo 1º disse, tem natureza salarial a parte fixa que o empregado recebe, as comissões e as gratificações legais. O parágrafo 1º esqueceu das demais gratificações, engoliu as percentagens. Em relação às percentagens, vimos que não tem problema. Vamos ao parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 457 fez o oposto. Aponta o que não tem natureza salarial. Por que é importante saber se uma parcela tem ou não tem natureza salarial? Porque aquela parcela que tem natureza salarial integra, soma ao salário. Entendeu? Por exemplo, quando o patrão vai recolher o FGTS, a Previdência, vai calcular o seu 13º, as suas férias, ele calcula pela soma do que você recebe. Não só pelo salário fixo, mas também pelo salário fixo mais as gratificações, as comissões e as outras parcelas. Nós chamamos essas outras parcelas de sobressalários. Sobressalários são as parcelas que gravitam em torno do salário. O parágrafo 2º indicou, apontou as parcelas que não têm natureza salarial, portanto, que não integram, que não somam ao salário. Então, se você ganha, por exemplo, R$2.000 mais 500 de prêmio, como a redação atual do parágrafo 2º diz que os prêmios não têm natureza salarial, o patrão vai recolher o FGTS sobre R$2.000 e não sobre R$2.500, porque esses 500 não têm natureza salarial, portanto, não são somados aos R$2.000. O parágrafo 2º diz, mesmo que habituais, isto é, mesmo que pagos com frequência, não tem natureza salarial, as ajudas de custo, as diárias de viagem, o auxílio alimentação, salvo se pago em dinheiro, então não pode ser pago em dinheiro, então serve o ticket, serve o vale, serve a alimentação in natura, os prêmios e os abonos. Então, o parágrafo 2º retirou a natureza salarial dos prêmios, dos abonos, do auxílio alimentação, das ajudas de custo e das diárias de viagem. Essas parcelas, mesmo que pagas repetidamente, isto é, periodicamente, habitualmente,
não integram, não têm natureza salarial. Portanto, não formam base de cálculo junto com o salário para fins de férias, 13º, previdência social, FGTS, etc. É uma parcela que o empregado recebe e é ignorada na base de cálculo. Vamos olhar por partes. Auxílio alimentação, todo mundo sabe o que é. É o ticket, é o vale, é a própria quentinha. Se o patrão fornece o ticket, o vale ou a própria quentinha, não pode dar em dinheiro, pode dar em um ticket, ou a própria alimentação, mesmo que forneça todos os dias ao longo de todo o contrato, isso não tem natureza salarial. Nesse ponto andou muito bem o legislador reformista. Retirou a natureza salarial da alimentação. Agora, isto é, a partir de 11/11 de 2017, o ticket refeição não precisa mais do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, porque o PAT era o que retirava a natureza salarial. Agora não há mais necessidade do empregador aderir ao PAT para retirar a natureza salarial. Simplesmente não tem mais natureza salarial a alimentação. Bom, diárias de viagem. A redação anterior do parágrafo 2º do artigo 457 da CLT era de clareza solar. Diárias de viagem superiores a 50% do salário daquele mês tinham natureza salarial. Iguais ou inferiores não tinham natureza salarial. Também neste ponto o legislador reformista andou bem. Por quê? Nenhum empregador é obrigado a ressarcir o empregado pelas viagens que ele faz a trabalho, que é um absurdo. Se eu contrato o meu empregado para trabalhar e ele é obrigado a viajar no trabalho, o mínimo que o patrão deveria fazer era ressarcir as despesas com as viagens. Pois bem, a lei não obriga o patrão a esse ressarcimento. E, ainda por cima, aquele bom empregador que no passado fazia o ressarcimento das despesas com a viagem, ainda era punido com a integração caso esse ressarcimento pago em dinheiro fosse superior a 50%. Pois andou bem a reforma, porque a reforma retira a natureza salarial das diárias de viagem pagas em dinheiro, independente se ela é maior ou menor que 50% do salário do empregado. Nesse ponto, está absolutamente correta essa posição. Além disso, o legislador, no parágrafo 2º do artigo 457, com a reforma trabalhista, apontou que as ajudas de custo não têm natureza salarial. Bom, antes da reforma, Arnaldo Susequinde, que era o responsável pelo capítulo da remuneração da CLT, quando a CLT foi confeccionada, isso é, foi um dos legisladores da CLT, Arnaldo Susequinde explicava que ajuda de custo era a parcela que o empregador paga ao empregado de forma eventual, episódica, única, para ressarcir as despesas com a transferência do empregado. Então, você é o patrão, seu empregado trabalha em Brasília, foi contratado em Brasília, mora em Brasília, e o patrão quer transferi-lo para São Paulo. Ele vai ficar lá em São Paulo, vai morar em São Paulo, vai mudar o domicílio a São Paulo. A lei diz, ao contrário das diárias de viagem, o artigo 470 diz que o patrão é obrigado a ressarcir o empregado das despesas com a transferência. Obviamente, essa parcela não tem natureza salarial porque ela é ressarcitória. Se você só é transferido 1, 2 vezes durante todo o contrato, é uma parcela eventual, raramente paga e visa ressarcir as despesas com o caminhão de mudança, com o seu transporte para outro estado, as eventuais despesas que você praticou em virtude da transferência determinada ou de iniciativa do empregador. Ora, você podia dizer, mas olha, isso mudou? Se a ajuda de custo antes da reforma
era uma parcela eventual, paga pelo patrão ao empregado, para ressarcir despesas com a transferência, isso mudou com a reforma? Me parece que sim. O legislador não conceituou ajuda de custo. O legislador reformista, isso é, aquele da reforma, conceituou prêmios, mas não conceituou ajuda de custo. E mais, no parágrafo 2º, quando o legislador diz, ainda que habituais, não tem natureza salarial, pontinhos, pontinhos, ajuda de custo. Ora, então as ajudas de custo podem ser habituais? Se a ajuda de custo pode ser habitual, não é aquela que visa ressarcir as despesas com a transferência, porque nenhum empregado muda o domicílio uma vez por mês. A transferência é algo raro, episódico na vida do trabalhador. Então, o que seria ajuda de custo com a nova abordagem da reforma trabalhista? Bom, com a nova abordagem da reforma trabalhista, a ajuda de custo habitual deve ser ressarcimento de despesa, porque era essa conotação anterior. Mas ressarcimento de despesa de quê? Não sei. Você sabe? Eu não sei. Legislador não disse, legislador não conceituou. Eu poderia imaginar alguns casos muito comuns que a gente pega na justiça, que eu tenho julgado ultimamente, como, por exemplo, verba de representação, como, por exemplo, a verba que visa ressarcir o empregado das despesas para ele manter o seu status, vestuário, alimentação, uniforme. Às vezes você tem um empregado que ganha R$3.000, mas você quer que ele ostente mais que isso, que ele ostente para o cliente que ele ganha R$20.000. Então ele precisa de uma roupa mais, cara, com status maior, precisa andar de carro, então você continua pagando o salário dos R$3.000 e faz um ressarcimento de despesas com vestuário, com carro e etc. Seria isso, talvez, a ajuda de custo. Bom, como a gente já deu uma introdução nesse tema, do que tem natureza salarial e do que não tem, vamos ver se você está, de fato, conseguindo compreender a distinção das parcelas que têm e não têm natureza salarial. Vamos ao nosso primeiro quiz para testar o seu conhecimento. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 457 da CLT, as gratificações ajustadas ou contratuais não têm natureza salarial. B, as gratificações legais não têm natureza salarial. C, as gratificações legais têm natureza salarial. D, as comissões não têm natureza salarial. É fácil, né, gente? O legislador não falou das ajustadas, ele falou só das legais. A resposta certa é a linha C. As gratificações legais têm natureza salarial. Você, então, testou o seu conhecimento, percebeu que o parágrafo 1º foi singelo, apenas mencionou a natureza salarial das gratificações legais, não abordou a natureza das gratificações ajustadas ou contratuais, enquanto o parágrafo 2º diz o que não tem. Mas vamos retornar às ajudas de custo. Vimos, então, que a ajuda de custo não tem conceito e que futuramente a doutrina ou a jurisprudência vai conceituar. Eu trouxe aqui para vocês um outro livro também sobre comentários à reforma trabalhista, que aborda o tema da natureza jurídica dessas parcelas, faz o comentário, esse aqui é de minha autoria, junto com o professor Leonardo Borges, já está na 3ª edição, também fala ponto por ponto do primeiro ao último artigo, inclusive o direito intertemporal. Bom, vamos voltar então para as ajudas de custo.
A ajuda de custo não tem natureza salarial, mesmo que sejam habituais. Diárias de viagem também não tem natureza salarial. E os abonos? Bom, o abono, antes da reforma, estava no parágrafo 1º. E a redação antiga da CLT dizia que abono tem natureza salarial. A redação atual é contrária. Diz que o abono não tem natureza salarial. Arnaldo Susequinde, novamente, um dos autores da CLT, isto é, exatamente aquele que é responsável, foi o responsável pela compilação da parte da remuneração na CLT, na época que a CLT foi confeccionada, no seu livro de doutrina a respeito da matéria, ele dizia que abono nada mais é do que o adiantamento de um reajuste salarial pago em rubrica separada. Só para a gente entender, vamos dizer que o seu reajuste seja todo mês de setembro. Então, o seu salário é de 2.000, em setembro o seu salário vai ou irá, talvez, quem sabe, para R$ 2.300. Então, você terá um reajuste de R$ 300. Vamos imaginar que a gente esteja em fevereiro do ano. O patrão percebe que os empregados estão com dificuldades, às vezes a inflação está alta, né? A economia do país não está muito boa, o empregado tem feito um enfrentamento de dívidas grandes. O que ele faz? Olha, o seu reajuste deve ser em torno de R$ 200 a R$ 300 e só virá em setembro. Então, eu vou praticar o reajuste agora, vou pagar em rubrica separada, isso é, seu salário vai ser 2.000, o reajuste, isso é, adiantamento de aumento salarial, vai ser pago em rubrica separada, eu vou pagar 200 a mais. Quando chegar em setembro, se for 200, está quite, eu incorporo o salário. Se for mais, eu pago a diferença dali para frente e incorporo. Então, abono era, antes da reforma trabalhista, antecipação de reajuste salarial pago em rubrica própria. Ora, se ele é a antecipação do seu próprio salário, ele tinha natureza salarial, óbvio. Todo abono tinha natureza salarial, por isso o abono estava no parágrafo 1º do artigo 457. Pois bem, a reforma trabalhista disse que o abono não tem natureza salarial. Tá. Então, o que é o abono? Porque não pode mais ser o conceito que era no passado. Abono, no passado, era adiantamento de reajuste salarial pago em rubrica separada. Se é adiantamento de salário, é salário. Se é salário, tem natureza salarial. Se agora a lei diz que ele não tem natureza salarial, então não é mais adiantamento. O que é? Não sei. De novo, a gente não sabe. O legislador não conceituou o abono. E o grande problema da lei não conceituar as ajudas de custo e os abonos é a possibilidade de fraude. O que quer dizer isso? O patrão pode chamar de abono qualquer coisa. Então, eu quero contratar um empregado com um bom salário. É um empregado que tem um currículo bom, que se insere no mercado, que agrega. Eu quero pagar 15.000 a ele. Então, eu assino a carteira com um salário mínimo, vamos imaginar que o salário mínimo esteja em R$ 1.500, eu assino a carteira em R$ 1.500 e pago o resto como abono todo mês. Pode? Eu posso mascarar a parcela salarial com a nomenclatura abono? Com a nomenclatura ajuda de custo? Eu posso mascarar? Não pode. Mas se o legislador não conceitua o que é abono, é óbvio que isso acaba incentivando os maus empregadores a burlarem a lei, a tentar jogar na rubrica, na nomenclatura abono, tudo aquilo que ele não quer recolher. Previdência, férias, 13º, base de cálculo de horas extras, FGTS, esses são os grandes riscos. Bom, vimos então que o parágrafo 2º retira a natureza salarial das diárias de viagem, das ajudas de custo, do auxílio alimentação, do abono e finalmente vamos aos prêmios.
Também não tem natureza salarial prêmio. Antes da reforma, prêmio era analisado como um presente. Aquele que completar 50 anos, 50 é muito, né? 30 anos de casa, no mesmo emprego, vai ganhar uma viagem para a França. Aquele que conseguir ter um desempenho extraordinário no ano, vai ganhar um carro. Prêmio era um presente em bens, carro, viagem, serviço, um curso, ou dinheiro, vai ganhar R$5.000. Como era uma parcela paga eventualmente, já não tinha natureza salarial, isto é, a doutrina e a jurisprudência já vinham se posicionando para não dar natureza salarial ao verdadeiro prêmio. Claro que se o prêmio estivesse vinculado à produção ou à produtividade, era uma burla, teria natureza salarial. Claro que se o prêmio fosse pago todo mês, era uma burla, teria natureza salarial. Só o verdadeiro prêmio estava excluído da natureza salarial e era essa a posição anterior. Agora, o parágrafo 4º do artigo 457 da CLT diz: prêmios são liberalidades concedidas pelo empregador em bens, serviço ou dinheiro, pago ao empregado ou à equipe de empregados pelo desempenho superior ao ordinariamente esperado. Desempenho superior ao ordinariamente esperado. Ora, se o prêmio só é pago quando o empregado tem um desempenho além do ordinário, imagino que seja um desempenho extraordinário. Né? O ordinário é o comum, o extraordinário é o incomum. Então, o desempenho extraordinário é um desempenho que ocorre poucas vezes. Porque se isso ocorrer frequentemente, é o ordinário. O ordinário não é o comum? O ordinário não é aquilo que acontece o tempo todo? Então, se o prêmio é pago todo mês, é porque o meu desempenho está sendo todo mês igual, então ele não é extraordinário. Sob esse aspecto, o prêmio continua sendo uma parcela episódica, rara, eventual. Mas há uma, pelo menos aparente, contradição entre o parágrafo 4º e o parágrafo 2º do artigo 457. O parágrafo 2º diz: ainda que habituais, os prêmios não têm natureza salarial. E o parágrafo 4º diz: os prêmios são pagos por desempenho superior ao ordinário. Ora, superior ao ordinário nos leva a entender que é o extraordinário. O extraordinário é aquilo que não é habitual. Como é que ele mesmo habitual não integra? Então, o prêmio é habitual ou não é habitual? Há uma contradição. Uma clara contradição entre o parágrafo 2º e o parágrafo 4º do artigo 457. Vou além. Diz que o prêmio é uma liberalidade concedida pelo empregador. Pergunto a vocês, quer dizer que se estiver previsto no contrato o prêmio, ou se o prêmio estiver previsto na norma coletiva, deixa de ser liberalidade para ser uma obrigação? E se ele for uma obrigação, tem natureza salarial? Não sei, o legislador só disse que é uma liberalidade. O parágrafo 2º do artigo 457 tem um outro detalhe que muitos doutrinadores e professores sequer perceberam. Diz lá na parte final do parágrafo 2º: os prêmios, as ajudas de custo, os abonos, as diárias de viagem, o auxílio alimentação, não integram e não se incorporam ao contrato. Não integram, a gente já entendeu o que é.
Não integrar significa não soma, não faz base de cálculo. O empregador, quando for recolher pagar as férias, o 13º, recolher a previdência e o FGTS, vai desprezar essas parcelas e recolher só sobre o salário. A base de cálculo é menor. Agora, o que quer dizer não se incorpora ao contrato? Aí a coisa é um pouquinho mais perigosa. Quer dizer que a qualquer momento, durante o contrato, o patrão pode suprimir a parcela. Imaginem você. Você aceita o emprego para ganhar R$2.000. E nesse emprego você tem que viajar Brasil afora, pelo trabalho. E o patrão paga todas as diárias de viagem, todos os custos com a viagem. Então, além do seu dinheiro, do seu salário, R$2.000, você é ressarcido das despesas com viagem em torno de R$4.000, R$5.000 por mês. Todo mês, além do salário, você tem o ressarcimento das diárias de viagem. Essas diárias de viagem não têm natureza salarial, não integram. Está ótimo, porque é ressarcimento de despesa. Pode ser adiantando o valor que você vai gastar ou mediante comprovante do seu gasto. Isso é, ressarcindo mesmo após o gasto. Imaginem, depois de 1, 2 anos, o patrão chega para o empregado e diz: seu Manuel, a partir de hoje o senhor não vai ter mais as diárias de viagem. Aí ele: mas eu vou ter que continuar a viajar? Sim, você vai continuar a viajar sim, seu Manuel. Agora o senhor vai pagar do seu bolso e eu não vou ressarcir. Não é crível que o patrão possa simplesmente suprimir uma parcela que ele vinha pagando habitualmente e que fazia parte do contrato. Na regra anterior, antes da reforma trabalhista, isso era, inclusive, causa de justa causa do patrão. Não tem como o empregado continuar trabalhando porque o salário dele nem vai ser capaz de pagar as despesas com a viagem. Quer dizer que o patrão pode suprimir o ticket refeição quando bem desejar? Pode suprimir os abonos, as diárias de viagem, as ajudas de custo? É essa a redação do parágrafo 2º. Vamos ver se você está atento e vamos testar mais uma vez o seu conhecimento, chamando mais um quiz. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, as ajudas de custo têm natureza salarial quando habituais. B. As diárias de viagens superiores a 50% têm natureza salarial. C. As diárias de viagem não têm natureza salarial, mesmo que habituais. D. Os prêmios eventuais têm natureza salarial. Gente, a única certa é a C. As diárias de viagem, mesmo que habituais, não têm natureza salarial. Foi exatamente isso o que mudou da redação anterior para a redação nova. Acertou a questão? Então é sinal que você está prestando atenção e testando bem os seus conhecimentos. A pergunta que não quer calar: olha, e as gratificações ajustadas? E as gratificações de função? É muito comum você contratar um gerente, um preposto, um chefe, e dar um salário de 3.000 mais uma gratificação de função de 10.000. A gratificação é uma parcela, é um plus salarial, é um pagamento a mais que o empregado recebe para estimular, incentivar, compensar, remunerar uma função de maior responsabilidade. E antes da reforma ela tinha natureza salarial. A questão foi tão delicada que a medida provisória 808 de 2017 alterou o parágrafo 1º para dizer que as gratificações de função passavam a ter também natureza salarial.
O problema é que a medida provisória teve vida curta. Ela caducou no dia 23 de abril de 2018 e retornou à redação anterior da reforma. Portanto, atualmente, o parágrafo 1º do artigo 457 da CLT diz que a gratificação que tem natureza salarial é a gratificação legal. Não menciona a gratificação de função ou a gratificação de representação, de produtividade, de tempo de serviço, as outras gratificações. E você não quer calar aí, está perguntando, e aí, professora? Como é que ficam essas gratificações? Elas integram ou não integram? Para responder, eu vou um pouquinho além. Os adicionais também não aparecem em nenhum lugar. O legislador reformista, isso é o legislador da reforma trabalhista, esqueceu das gratificações contratuais ou ajustadas, entre elas a gratificação de função, e esqueceu dos adicionais. Você lembra do adicional? Adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno. Lembram disso? Adicional de transferência, adicional de hora extra. Diferente das gratificações, os adicionais visam indenizar uma nocividade. Toda vez que o trabalhador é exposto a uma condição nociva, trabalhar em local insalubre faz mal à saúde, trabalhar à noite é contrário ao relógio biológico, fazer horas extras traz fadiga, cansaço, trabalhar em local perigoso, risco de vida ou de morte. Isto é, essas condições de trabalho geram, por força de lei, isso é, por força da CLT, a obrigação do patrão pagar o respectivo adicional. Se você trabalha em condição insalubre, você vai receber o adicional de insalubridade. Se você trabalha à noite, você vai receber o adicional noturno. Pois bem, os adicionais e as gratificações ajustadas ou contratuais desapareceram. Não estão nem no parágrafo 1º, nem no parágrafo 2º. Só para relembrar, o parágrafo 1º do artigo 457 diz o que tem natureza salarial. O parágrafo 2º do mesmo artigo 457 da CLT diz o que não tem natureza salarial. E as gratificações e os adicionais não estão nem no parágrafo 1º, nem no parágrafo 2º. E quando uma parcela não é regulada por lei, porque só a lei pode dizer o que não tem natureza salarial, deixa margem ao intérprete, ao hermeneuta, ao exegeta, dizer se tem ou não tem natureza salarial. Nesse campo, vale aplicar um princípio de direito do trabalho, chamado princípio indúbio pro misero, ou, na dúvida, a favor do trabalhador. Esse princípio não é um princípio processual, é um princípio de hermenêutica, de interpretação. E ele prega o seguinte: havendo dúvidas acerca da interpretação da norma, isto é, quando a norma comportar mais de uma interpretação razoável, o intérprete deverá optar por aquela que favorece o trabalhador. Ora, é razoável interpretar que as gratificações têm natureza salarial, porque o parágrafo 2º não excluiu. É razoável interpretar que os adicionais têm natureza salarial, porque o parágrafo 2º não excluiu. Assim como é razoável interpretar que essas mesmas parcelas não têm natureza salarial, porque o parágrafo 1º não as incluiu. Como é razoável interpretar de um lado ou do outro, na dúvida acerca da melhor interpretação, você deve optar por aquela favorável ao trabalhador. Nesse sentido, nós temos inúmeras súmulas
diversas orientações jurisprudenciais, todas do TST, claro, confeccionadas antes da reforma, confeccionadas na redação anterior à reforma, que garantem a natureza salarial das diversas gratificações ajustadas e contratuais, como a gratificação de função, como a gratificação de quebra de caixa, como a gratificação por tempo de serviço, né, os anuênios, quinquênios, triênios, assim como os adicionais. Percebam, só a título de argumentação, que os adicionais, mesmo antes da reforma trabalhista, não estavam nem no parágrafo 1º, nem no 2º. Vou repetir. Os adicionais, adicional noturno, adicional de hora extra, adicional de insalubridade, adicional de transferência, adicional de periculosidade, a CLT não dizia se eles tinham ou não tinham natureza salarial. Então, já antes da reforma, existia uma controvérsia muito parecida com a que existe hoje também em relação às gratificações ajustadas ou contratuais. Se naquela época a tendência do TST e dos tribunais foi exatamente a de abraçar a natureza salarial dos adicionais, claro, quando pagos periodicamente ou habitualmente, não vejo como não aplicar a mesma interpretação nos dias atuais. Isto é, continuo defendendo ao argumento de que a lei é silente, de que a lei esqueceu de regulamentar a natureza das gratificações legais, das gratificações contratuais ou ajustadas e dos adicionais, que elas continuam tendo natureza salarial. Mas isso só o futuro dirá. Essa é a minha opinião. Pode ser que o TST pense diferente, pode ser que alguns julgados interpretem de forma diversa. O certo é que o empregador vai se sentir inseguro com a reforma, óbvio, porque a reforma não tratou das gratificações de função do anuênio, do quinquênio, vai se sentir inseguro com os adicionais, principalmente porque tem súmulas anteriores. Isso quer dizer que não mudou nada? Mudou algo. O artigo 611-A da CLT, 611-A da CLT, traz uma nova regra, um novo paradigma no direito do trabalho. É até uma inversão na ordem hierárquica das normas. O 611-A prega a supremacia do negociado sobre o legislado. Isto é, as convenções coletivas e os acordos coletivos podem alterar, revogar, suprimir, reduzir, retirar a natureza salarial de direitos e parcelas previstas em lei ordinária. Agora prevalece o acordo coletivo sobre a convenção e ambos sobre a lei ordinária. Portanto, pode o patrão estabelecer na convenção coletiva ou no acordo coletivo que a gratificação de função não tem natureza salarial e, com isso, elimina qualquer controvérsia. Porque agora, apesar da lei, já com a reforma, ter sido silente, ter uma lacuna a respeito da natureza jurídica das gratificações e dos adicionais, a norma coletiva pode dizer que os adicionais, noturno, insalubre, perigoso, de transferência, que as gratificações de tempo de serviço, que a gratificação de função, que a gratificação de quebra de caixa não tem natureza salarial. É possível, sim, a norma coletiva retirar. Há, inclusive, 2 incisos do artigo 611-A, que falam que a norma coletiva pode tratar dos prêmios, das questões da produtividade e outros itens. Lembro a vocês que aqueles, salvo engano, 15 incisos do artigo 611-A é meramente exemplificativo. Vou repetir, os incisos do artigo 611-A é exemplificativo. O caput diz,
A norma coletiva poderá versar, entre outros, sobre os seguintes direitos. Então, lá no caput do 611-A tem o entre outros. Logo, isso é uma liberdade trazida para a norma coletiva de suprimir, reduzir e retirar a natureza salarial de diversos benefícios. Bom, voltando. Isso quer dizer que o legislador diminuiu o custo da mão de obra, né? A reforma trabalhista retirou a natureza salarial de algumas parcelas, lembram? Ajuda de custo, prêmios, diárias de viagem, abonos que a gente não sabe o que é, né? O auxílio alimentação. Reduziu o custo, porque agora ele não vai pagar encargos sobre a soma e só sobre o salário, e ainda permitiu a supressão de algumas parcelas. Dessas mesmas parcelas, mesmo que pagas habitualmente, mesmo que previstas no contrato, o patrão, de uma hora para outra, pode alterar impégios, isso é, causando prejuízo ao trabalhador. Vamos testar mais uma vez o seu conhecimento, ver se você está prestando mesmo atenção. Vamos chamar o nosso último quiz. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 457 da CLT, A. Os prêmios são liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou grupo de empregados em razão do desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. B. Os prêmios são parcelas ajustadas contratualmente em forma de serviços ou valor em dinheiro pago a empregado ou grupo de empregados em razão do desempenho ordinário. C. As gratificações são liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou grupo de empregados em razão do desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das suas atividades. D. Prêmios são liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens em razão do desempenho de suas atividades. Gente, a letra A é a cópia do parágrafo 4º. Prêmios são liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, quer dizer, pode pagar em bens, pode pagar em serviços, pode pagar em dinheiro, seja o próprio empregado que teve o desempenho superior ao ordinário, seja o grupo, a equipe, em razão do desempenho superior ao ordinariamente esperado. Portanto, a resposta correta é a letra A. Já vi que você está prestando atenção porque você acertou essa alternativa. Bom, o que fazer, o que deve fazer um empregado quando o patrão suprime uma verba essencial para a manutenção do seu contrato? Porque se de um lado o artigo 468 da CLT proíbe que qualquer alteração no contrato entre empregado e patrão, mesmo que bilateral, se causar prejuízo, é nula, portanto, proíbe as alterações prejudiciais ao empregado, como é que, por outro lado, o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT permite o empregador suprimir o abono, ou a diária de viagem, ou a ajuda de custo, ou a alimentação, o auxílio alimentação, ou os prêmios. Quer dizer que você recebia todo mês, além dos seus R$3.000 de salário, você recebia R$2.000 de ajuda de custo. Pode o patrão a qualquer momento tirar? Isso não viola o 468? Bom, primeiro questionamento é, só a lei pode excepcionar a regra. A regra está no 468, isto é, o patrão não pode, mesmo que o empregado concorde, alterar o contrato de forma a causar prejuízo ao empregado sob pena de nulidade. Essa é a regra.
Mas o próprio 468 contém exceção. Pode reverter o empregado de confiança ao cargo efetivo, suprimindo a gratificação, pode transferir uni ou bilateral, dependendo da forma bilateralmente o empregado. E essa é outra exceção. Infelizmente, a reforma trabalhista autoriza unilateralmente o empregador a suprimir uma dessas benesses. É o texto. O texto é esse. Dura lex ed lex, dura lei é a lei. A redação diz que esses benefícios não integram e não se incorporam ao contrato. Tá bom. Se o patrão pode suprimir agora com a reforma uma parcela que vinha concedendo habitualmente, pelo menos o empregado, percebendo que não tem condições, pode dar justa causa no patrão. Há um artigo que não é o ideal, mas a gente pode raciocinar com ele, que é o artigo 483 da CLT, a última linha, eu acho que é G, a linha G, 483G da CLT, diz: poderá o empregado dar justa causa no patrão quando o patrão reduzir o seu salário por peça ou por tarefa de forma a afetar sensivelmente o seu salário. Claro, como é que você me contratou para eu ganhar 2.000 mais as diárias de viagem? Agora você quer tirar as diárias de viagem, quer que eu pague as viagens a trabalho do meu próprio bolso? Talvez seja o caso do empregado aplicar a justa causa no patrão nesses casos. É óbvio que a matéria é controvertida. Alguém vai defender, não, olha, mas se é um direito do patrão a supressão da benesse, não cabe a justa causa. E outros vão dizer, não, mas é impossível o empregado se manter naquele emprego. O patrão está descumprindo as obrigações contratuais. Também é outra a linha C do mesmo artigo 483. Temos algumas soluções. Claro que a matéria não vai ser fácil para debater, não vai ser fácil chegar a um consenso a esse respeito de como o empregado vai se manter diante da supressão dessas benesses. Eu acho que a nossa última importante discussão a respeito do 457 é se ele se aplica a contratos antigos. Vamos imaginar um empregado admitido antes da reforma, portanto, antes de novembro de 2017. Ele foi admitido lá em 2016, janeiro de 2016, e sempre recebeu diárias de viagem, porque ele é um empregado contratado para viajar. Pergunta: pode, a partir do dia 11/11 de 2017, quando entrou em vigor a reforma, o patrão não integrar mais a diária de viagem superior a 50%, e ele vinha integrando, porque sempre elas são superiores, tem aplicação imediata, que o artigo se aplica imediatamente aos novos empregados, eu não tenho dúvida. Para os empregados admitidos após 11/11, é aplicável a reforma trabalhista. Mas e para aqueles empregados admitidos antes de 11/11 de 2017, cujos contratos continuaram vigentes depois? E vamos imaginar, no meu exemplo, que ele recebia ticket-refeição e o patrão aderia ao PAT. A partir de 11/11, ele continua recebendo ticket-refeição, o patrão não precisa mais aderir ao PAT. Antes de 11/11, ele recebia diária de viagem. E todo mês, quando ela batia mais que 50%, o patrão integrava. Agora, o patrão não precisa mais integrar quando elas forem superiores a 50%? Bom, há 3 correntes a respeito do direito intertemporal. Aliás, foi a aula 1 desse nosso curso. A primeira corrente é no sentido de aplicação imediata,
para todos os contratos iniciados antes, mas em curso após a reforma, porque só a lei pode autorizar a alteração em pégios, isso é alteração que prejudique o trabalhador, excepcionando a regra do 468. Há aqueles que dizem, não, toda parte que prejudica o trabalhador, toda parte da reforma trabalhista que reduz direitos do trabalhador, no direito material, só é aplicável aos novos contratos. Essas regras só se aplicam aos empregados admitidos após 11/11. E a terceira corrente é mitigada. Olha, se não importar em redução de salário, pode. Então, o do PAT poderia, porque já não tinha natureza salarial antes, agora continua não tendo, só que não precisa mais da burocracia. Mas retirar a integração não pode, porque isso vai reduzir os ganhos do empregado. Então, você não pode nem suprimir, porque você já vinha concedendo antes, nem deixar de integrar. Mas aquelas que já não tinham natureza salarial podem continuar não tendo a natureza salarial. Eu encerro essa aula e aguardo você na próxima. Gostou das aulas? Qual o tema que você quer assistir aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É fácil, é só acessar tvjustiça.jus.br.